Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que importa é Deus conhecer seu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Deus, Ele nos conhece de uma forma que nenhuma outra pessoa conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas fraquezas. Deus conhece o nosso potencial. Coisas que nem nós mesmos sabemos, Deus, Ele conhece. Você sabia que quando você mente para alguém, você não está enganando a outra pessoa? Você está enganando a si mesmo. Porque você prefere abrir mão da verdade para tentar ser aquilo que você não é. E talvez a gente esteja sempre tentando provar alguma coisa para alguém, tentando provar que somos melhores, que somos capazes, tentando provar que uma pessoa não faz falta. E é sempre assim, a gente sempre está buscando alguma coisa que não é Deus, para que isso de alguma forma afirme a nossa existência. Seja provar para os nossos pais, provar para os nossos amigos, provar para as pessoas que não acreditaram. E é essa eterna busca, como se o fato de você fazer algo fosse mudar alguma coisa. Toda conquista, depois de um tempo, ela perde a graça. A vitória, ela só tem gosto de vitória enquanto ela está acontecendo, porque passou um ano depois. E aí, você vai continuar contando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas? Parece aquelas pessoas que o testemunho delas foi lá 10 anos atrás. Você imagina se eu tivesse me convertido e não tivesse feito mais nada para Deus? O que seria meu testemunho? Então, eu fiz um acampamento, eu não acreditava em Deus. Aí um padre, ele leu um versículo de uma Bíblia lá, e aí aquele versículo para mim fazia parte de uma das poesias que eu tinha escrito, e aí eu percebi que toda aquela solidão e todo aquele conhecimento que eu sentia falta, que eu não encontrava outras pessoas que tivessem, estava tudo na palavra de Deus, fim. E pro resto da vida, se eu fosse testemunhar, eu ia falar isso. Não tem mais nada de novo, não tem mais conversa, não tem mais leitura, não tem mais envolvimento, não tem mais amor, não tem mais nada. Não funciona assim. O nosso testemunho, ele precisa ser vivo. Se você olhar tudo que tem Deus, ele cresce. Pode olhar uma plantinha, uma sementinha que você coloca na terra. Se Deus estiver dentro dela, ela não para de crescer. Ela não para de se transformar, ela não para de se modificar. E assim também tem que ser a nossa vida. Deus, ele conhece o nosso coração e conhece as nossas capacidades. Então você não precisa provar mais nada para ninguém. Talvez nós temos que ter humildade diante do Senhor, porque talvez conforme eu faça as coisas, o meu coração pode se envaidecer. A gente nota que até a própria igreja, às vezes ela se perde nisso. Se você pega duas igrejas, a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, só que uma tem, 15 membros, a outra tem 1000. Dá a impressão que Jesus tem mais poder na onde tem mais gente. Será que Jesus, ele diminuiria a capacidade se fosse por uma pessoa? Se fosse por um justo? Será que Jesus mudaria o comportamento? Isso é humano. Isso não vem de Deus, isso é humano. E é justamente contra isso que Deus, ele vem falando ao nosso coração. Olha, não é a quantidade de pessoas que você prega, não é, ainda que você testemunhe para uma pessoa, aquela vida, ela fez a diferença, e é o mesmo Espírito que habita em todas as igrejas. E não quer dizer que Deus derrama mais onde tem mais gente, menos. Deus, ele está onde tem necessidade e fé. O resto é indiferente. Jesus, ele sempre dizia, olha, a sua fé te salvou. Não é o tamanho da igreja, não é o tamanho do templo, não é o tamanho da placa. Se o templo fosse tão importante, jamais Deus permitiria que o templo de Jerusalém fosse destruído. E não por uma vez só, por diversas vezes. E até hoje ele não foi reconstruído.
Isso está para um futuro e para uma promessa maior. Mas note nas entrelinhas das coisas que acontecem, que ainda a parte mais importante do reino de Deus somos nós. Não é o prédio, não é a igreja, não é o pastor, não é nada. Somos nós, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, aquele que Deus sonda, aquele que Deus conhece, aquele que Deus espera o sim, espera a obediência. Se a gente vai lá em Jeremias 17:10, a palavra ela diz assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. E às vezes você tem aquele sentimento, poxa, mas Deus não tem respondido as minhas orações, parece que Deus não está fazendo nada. Bom, pera lá, Deus ele deu um entendimento sobre isso. Vou fazer uma pergunta: como está a tua conduta? Como está as tuas obras? Lembra no começo? Se o meu testemunho tivesse ficado quando eu me converti sem fazer mais nada, quais seriam as minhas obras? Quais seriam a minha conduta? Eu lembro que quando Deus ele pediu para sair da igreja, eu fiquei 2 anos dentro de uma igreja, participando de uma comunidade, ajudando a pregar, fazendo vigília, fazendo as coisas. E aí ele falou, você vai sair daí porque as pessoas que frequentam esse lugar, elas não estão aí por mim, estão aí por você. E quando você sair, vai acabar tudo. Mesmo que tenha outras pessoas que pudessem fazer, vai acabar. E foi justamente o que aconteceu. Acabou tudo. E aí eu me vi sozinho, porque você já tinha o costume, você já tinha uma rede de apoio ali onde as pessoas te ajudavam, você já tinha toda uma estrutura. Agora você começar a pescar pessoas na internet com necessidade, né, permitindo que o Senhor te guiasse, te levasse para onde. E aí você se vê que na tua oração você tinha o horário de orar, você tinha as tuas coisas, você tinha aquele roteiro, aquele script. Foi por isso que eu comecei a ler a palavra, porque eu nunca sabia quando o Senhor ia colocar uma pessoa na minha frente que precisava ouvir o Evangelho, para que eu pudesse estar preparado, para que eu pudesse estar pronto, para não decepcionar, não as pessoas, mas a Deus, para poder ser um servo, mesmo sabendo que quem faz a obra é o Espírito Santo, é Ele que fala através de mim. Mas eu queria também estar ali, não simplesmente como alguém que é usado, mas como alguém que participa. Como alguém que continua crescendo na palavra de Deus, continua crescendo no Evangelho, continua crescendo no testemunho. Olha como Deus, às vezes, Ele muda todas as coisas para ver se você está realmente afim. Porque todas as vezes que Ele tira uma coisa, você já chora. Você imagina se eu lá falasse, poxa, mas então eu tô achando que é para mim não fazer mais nada, eu já ajudei demais, já fiz demais. Ou eu tenho que procurar outra igreja. Deus, Ele pediu para mim procurar as pessoas. E não qualquer pessoa. Pediu para procurar os necessitados, os esquecidos, os marginalizados, os julgados, os condenados pela palavra. Todos nós somos condenados pela palavra, porque todos nós somos pecadores. Pecamos sim de formas diferentes. Somos tentados sim de formas diferentes, mas todos nós somos tentados. Cada um à sua forma, cada um à sua maneira, porque o mal ele sempre vai usar aquilo que nos atenta mais. Mas ele vai usar de todas as pessoas que têm brechas. Então, da mesma forma que Jesus, quando ele caminhava no deserto, impelido pelo Espírito, e o diabo ficava oferecendo coisas para ele baseado na palavra de Deus, porém Jesus também contradizia as coisas baseado na palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo, ela é o nosso clamor, ela é tudo. Ela é aquilo que faz a nossa fé aumentar. Aquilo que faz tudo que é morto reviver. Tudo aquilo que é humano se tornar sagrado. E olha como Deus, Ele não apenas nos conhece, mas também sonda e examina. Deus, Ele olha o tempo todo o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa intenção. Então, se a tua intenção é má,
Se você deseja mentir, Deus ele tá vendo todas essas coisas. E por que isso acontece? Porque tudo aquilo que eu não concordo com Deus, eu tô concordando com o mal. Só existe dois lados. Grava isso no teu coração, só tem dois lados. Se eu não aceito obedecer a Deus, eu tô obedecendo o diabo. Se a minha opinião é diferente da opinião de Deus, eu tô obedecendo o diabo. Se eu não consigo renunciar ou não concordo com o que Deus ensina, eu tô obedecendo ao diabo. E é simples assim. Não existe um caminho no meio neutro, onde você vai viver a sua vida que você não tá nem aí. Ou você vai estar na graça, ou você vai estar na desgraça. Como tá a tua vida hoje? Cheia de graça ou cheia de desgraça? Deus ele tem examinado e tem recompensado de acordo com a sua conduta. Como está a sua conduta? Tá vendo que a distância que nós colocamos Deus da nossa vida se baseia simplesmente no nosso comportamento. Ah, mas você falou que Deus é misericórdia. Sim, quando você se arrepende, muda. O que ele disse para a mulher adúltera? Vá e não peques mais. Porque se você sabe o que é o pecado e continua pecando, como que você pode ter misericórdia? O mesmo Cristo, você crucifica ele todos os dias pelas mesmas coisas. Coisas que te escravizam, coisas que não te levam a lugar nenhum e nunca te levaram. Coisas que você sempre achou que você gostava, que você dava tudo para aquilo e você perdeu tudo. Já não tem mais dignidade, já não tem mais vontade de viver, já não tem mais por onde. E eu acho que a pior coisa que acontece na nossa vida é quando nós perdemos a credibilidade das coisas que nós falamos. Quando a nossa palavra já não tem mais valor. Quando as pessoas elas já duvidam de nós. Qualquer coisa que a gente fala, ninguém acredita. Isso é a pecha do mentiroso. Exatamente assim. Não existe coisa pior. E tudo isso leva um tempo para ser desfeito. Da minha velha vida até a vida que eu levo hoje, para mim se converter demorou pelo menos 2 anos, e para que as pessoas deixassem de associar aquela pessoa antiga à pessoa nova, levou pelo menos uns 5. Então ainda, mesmo no meio da caminhada que você não esteja fazendo mais nada, não que você precise provar alguma coisa para alguém, mas vai levar um tempo para as pessoas deixarem de ver aquilo que você foi uma vida inteira, para começarem a acreditar. Então não se preocupe em querer ficar provando nada para ninguém. Não vai na igreja porque os outros vejam que você mudou. Não adianta você fazer as coisas para Deus como se fosse por obrigação. Senão nem faz. Nem faz. Se eu falo para você assim, poxa, você deveria ler a Bíblia, não sei o quê, mas você tá ali lendo a Bíblia ou ouvindo a Bíblia e tá pensando, poxa, mas eu queria estar vendo um vídeo lá do, sei lá da onde. Vai ver o vídeo. Quando você for fazer para Deus, faça de todo o coração. Porque aquilo que você quer fazer é algo que você não tem dúvida. É como se você pudesse escolher estar em qualquer lugar do mundo e aquele é o lugar que você escolheu. Porque se você quisesse estar em outro lugar e faz aquilo por fazer, é melhor não fazer. Ou a gente faz com amor, ou a gente não faz. Por quê? Porque Deus sonda e conhece a nossa mente. E Deus não merece nada mais do que tudo. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, esse versículo, eu li ele, olha para você ver como as coisas são. No começo eu frequentava a igreja católica, o acampamento que eu fiz foi católico, tá? Eu não sou católico, tá? Eu sou cristão. Não faço parte de igreja nenhuma, não sou evangélico, não sou adventista, eu sou cristão. E quando eu comecei a ler a Bíblia que eu lia era a Bíblia católica. E esse versículo eu devo ter lido ele lá em 2012. Olha para você ver como uma palavra e um versículo, ela transforma e modifica a nossa vida. Porque essa foi uma confirmação, porque eu sempre me questionava, porque todo mundo falava, poxa, mas por que Deus escolheu você? Quem é você para que Deus tivesse escolhido? Tem tanta gente melhor, por que Deus confiou o evangelho a você? E talvez você esteja se perguntando, mas por que você deixou de participar do catolicismo? Porque eu terminei de ler a Bíblia inteira. Nossa, mas o que tem a ver isso? Termina de ler a Bíblia inteira, depois você me pergunta. Eu não quero induzir você a parecer que eu sou de uma doutrina que defende outra. Eu defendo a Cristo. A Cristo. Só temos um intercessor. Só existe uma forma de chegar ao Pai. Não existe outro. Só existe um caminho. Um caminho.
E depois que eu terminei de ler a Bíblia, eu fiquei escandalizado. Porque eu não conseguia entender. Por que que tem tantas coisas que são erradas? Por que que eles insistem em criar um evangelho que ele não existe? Talvez a gente caia no equívoco da Igreja Católica de se falar de santo, né, de Maria, de colocá-la num posto muitas vezes acima de Jesus Cristo. Eu não aceito isso, porque assim na palavra de Deus nos ensina. E eu estaria sendo ingênuo se Deus dissesse uma coisa e eu preferisse acreditar nos homens que acreditar em Deus. Só que se a gente olha também na palavra, fala que não existe pastora, existe pastor. O Senhor é o meu pastor, que as mulheres elas não devem ensinar dentro da igreja. Isso não quer dizer que elas não possam evangelizar, mas dentro de um templo, dentro da religião deles lá, é a religião deles, não tem nada disso. Que o dízimo deveria ser recebido pela tribo de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel, não é para ficar aí. Mas não, cada doutrina surrupia aquilo que interessa para que os seus interesses sejam atingidos através da tua vida. É a mesma coisa que o governo faz, que o político faz. Ele vem, promete, fala, pegou teu voto, ganhou, tchau. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Quantos fazem por amor a Cristo? Quantos tirariam de si para dar para o Senhor? Não, mas quem tem que me recompensar são vocês. Então, foi depois que eu li a Bíblia que eu resolvi sair. E esse versículo foi um divisor de águas na minha vida, porque ele trouxe uma paz para minha alma sobre um questionamento. Ele está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Mas, como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Se Deus nos julgou dignos, os outros que pouco importa. Quem que nós temos que agradar? A Deus. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. É exatamente a essência da frase de hoje. Exatamente. Você não precisa provar mais nada para ninguém, porque Deus te julgou digno de confiar a graça do reino de Deus. E esse versículo ele trouxe muita paz à minha alma, porque eu parei de ouvir as pessoas, eu parei de pregar aquilo que agrada, porque é muito mais gostoso eu vir aqui e ficar falando bem de todo mundo. Vamos doutrinar aqui, não, vamos apaziguar, não, é bom, não, eu falo a palavra. Eu tenho que estar tranquilo com Deus, eu tenho que deitar na minha cama e estar tranquilo com Deus. Talvez você não goste das coisas que eu falo. Leia a palavra de Deus inteira. Pega um versículo e fala assim: Gabriel, você está errado, porque na Bíblia está escrito. Tá bom, pode pegar e me mostrar. Eu não tenho vergonha nenhuma de estar errado, eu não sou o senhor da razão, eu não sou estudioso, eu não sou teólogo, não fiz curso nenhum, não fiz nada. Eu simplesmente tive mais vontade do que a maioria das pessoas de estar na presença de Deus. Mais 12 dias vai completar 2000 dias lendo a Bíblia consecutiva, fora o que eu já tinha lido antes. Eu lembro que não sei qual das pessoas desses, não sei se é santo, se é mártir, se é Agostinho, não sei o nome. E eu lembro que no passado ele leu 10 vezes a Bíblia. Bastante. E eu tô na 6ª. E eu acho que eu leio umas 20, pelo menos, até morrer. Até mais, né? Se Deus deixar, pelo menos uma vez por ano dá pra ler. Por que nós devemos parar de buscar o Senhor? Por que eu tenho que me contentar? Se a gente não se contenta nem com o que tem físico, por que eu tenho que me contentar com o pouco espiritual? Por que eu não posso querer mais? Por que eu não posso querer que o nome de Jesus ele seja pregado e exaltado? Por que eu não posso ajudar o reino de Deus a dividir as boas novas? Todo trabalho para Deus conta. Se uma pessoa te escuta, conta. Se uma coisa que você faz por amor, conta. Veja o que você faz na vida daquela pessoa.
porque você se permite ser usado por Deus. Mas como Deus nos julgou digno de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda e conhece o nosso coração. Esquece as pessoas, muda o seu foco, muda suas prioridades. Sua vida ela precisa ter crescimento. Se você olha para o passado e acha que antes foi melhor, é sinal que você está morto. Espiritualmente, se você estivesse vivo, você olhar para trás e ver que aquelas coisas cada vez estão menores. Se você pegar uma árvore, a cada ano ela cresce mais. Se você subir em cima dessa árvore e olhar para baixo, cada vez as coisas vão estar menores. E é assim que tem que ser a nossa vida. Sempre para cima, sempre para frente, sempre sabendo que Deus ele está nos recompensando por todas as coisas, que a nossa conduta é o que nos afasta de Deus, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa prioridade, tudo vai mudar na nossa vida. Você é digno porque Deus confiou em você e não importa o que os outros falem, pensem ou acreditem. O importante é a opinião de Jesus Cristo e o que está na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa fazer uma transformação na sua vida, que a sua conversão ela termine, que você leia a palavra de Deus todos os dias, que você escute louvores, que você faça orações, que você viva um Deus dentro do seu quarto, dentro do seu coração para você, mas que esse Deus possa ser um reflexo de luz na vida de outras pessoas, porque quem te conhecia viu quanta mudança o Senhor transformou na sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.